vou passar logo a palavra ao nosso primeiro palestrante, que vai ser o ministro Delfim, porque acho que todos nós estamos aqui ansiosos por ouvir a palavra desses dois ex-ministros. Eu vou tentar dar uma visão um pouquinho mais otimista da realidade brasileira do que a maioria das pessoas estão vendo com uma certa frequência hoje. Vou tentar mostrar que o Brasil tem um projeto, o Brasil, ainda que as pessoas não percebam, esse projeto está dentro da Constituição de 88. E é um projeto que pretende construir uma sociedade aberta, isto é, uma sociedade onde a liberdade de iniciativa é completamente permitida. Ela procura melhorar o padrão de vida de todos e ela embute uma combinação do Estado e a economia de mercado. Não existe uma economia de mercado sem um Estado forte, regulado constitucionalmente. A economia de mercado precisa desse Estado para funcionar. Isso está implícito na Constituição de 88. Como ela é muito longa, tem 250 artigos, já teve 70 emendas, fica difícil de perceber isso. Mas essa Constituição, ela tem em si 3 ou 4 objetivos importantes. O primeiro é construir uma república. Ou seja, se você olhar, nós queremos construir uma sociedade onde todos estão sujeitos à mesma lei, inclusive o Estado. E o garante do cumprimento dessa igualdade diante da lei é o Supremo Tribunal Federal. O segundo problema é que nós queremos uma sociedade democrática. Nós desenvolvemos um sistema adequado, já mostramos que ele funciona, temos um sistema de apuração muito rápido, à prova de fraudes, já substituímos um presidente quando achamos que devíamos substituí-lo, ele voltou para o Senado, as instituições estão funcionando naturalmente, de 4 em 4 anos você tem uma eleição e ela funciona naturalmente. Você tem o complemento disso tudo é a plena liberdade de iniciativa dos cidadãos e a garantia de que eles podem se apropriar dos resultados dessas iniciativas, que é, no fundo, a propriedade privada. E ela tem um quinto objetivo, que é uma justiça social. Essa justiça social é absolutamente necessária numa economia de mercado para dar moralidade ao funcionamento dos mercados. Essa igualdade de oportunidades, ela significa o seguinte: não importa onde você nasceu, não importa onde você foi gerado, uma vez gerado, você é senhor de direitos. De que direito? Do direito de construir o teu aparato de apreensão do mundo, exatamente como aquele que teve a sorte de nascer num outro lar. Por quê? Porque na vida a justiça não se faz na chegada, se faz na saída. A justiça se faz no ponto de saída. É por isso que essa Constituição tem algumas utopias que causam um verdadeiro arrepio a algumas pessoas. Por exemplo, saúde e educação universais e gratuitas. Talvez seja exatamente por isso que nós não temos nenhuma das duas até hoje. Mas é um objetivo muito importante para a construção de uma sociedade decente. O que é essa economia de mercado, que hoje todo mundo fica querendo mudar, todo mundo fica querendo propor mudanças? Essa não foi inventada por ninguém. Depois que o homem saiu da África há 140 mil anos, ele foi descobrindo nichos onde o homem é um animal gregário e proprietário. Ele se apropria e faz a sua gangue. E se desenvolve dentro dessa gangue. Esse sistema foi descoberto pelo homem como uma seleção natural. Foi um mecanismo que permite ao homem satisfazer as suas necessidades materiais e satisfazê-las com uma certa eficiência. E mais, com a liberdade individual. Não existe, esse não é nem o melhor, nem o pior dos métodos. É o único que o homem descobriu até agora que permite combinar uma relativa liberdade individual com uma relativa eficiência produtiva. Cada vez que
um cérebro peregrino inventou um método diferente de fazer isso, de construir o homem novo, terminou da maneira muito ruim. O século XX é o cemitério das grandes construções teóricas que tentavam construir uma economia alternativa. O codinome disso é capitalismo. Mas isto não é uma coisa, isto é um processo. É um processo em que o homem foi aprendendo ao longo do seu desenvolvimento e que foi se apropriando da evolução da tecnologia, foi se apropriando das inovações. Como eu disse, foi o melhor que ele descobriu até agora. Como ele não é uma coisa, ele é sujeito a permanente aperfeiçoamento. A cada instante, nós estamos andando. Esse sistema tem em si dois grandes problemas. O primeiro é que ele, sendo altamente competitivo, ele é compatível com a eficiência e com a liberdade. Mas ele não é compatível com outro valor que o homem gosta, que é uma relativa igualdade. Ele, portanto, produz desigualdades pessoais e produz desigualdades regionais. Num país grande como o Brasil, isso é importante. E ele contém em si um mecanismo de crise, cíclicas. Ele, fisicamente, se você construir um modelinho de uma economia de mercado, como a oferta e a procura têm uma defasagem, e você constrói um modelinho, você vai ver que ele flutua. Essa flutuação está dentro da economia de mercado. Você não pode fazer uma delas sem isto. E, junto a isso, tem um outro ciclo, que é o homem é um ciclotímico. Você nunca está plenamente em paz consigo mesmo. Ou você está um pouco mais otimista, ou você está um pouco mais pessimista. De forma que você tem dois ciclos que se somam. O ciclo, propriamente dito, íncito no funcionamento da economia de mercado, e o ciclo que nós acrescentamos a isto. O primeiro produz, na verdade, uma coisa que é moralmente inaceitável, e o segundo produz um estresse, que é o desemprego, a flutuação do emprego, que é muito inconveniente. O Estado pode ajudar muito na redução desses inconvenientes dessa economia de mercado. O importante é entender que essas instituições estão dentro da nossa Constituição. O crescimento brasileiro era sempre abordado ou por um choque de energia ou por um choque cambial. Frequentemente, eles eram juntos, porque, como você importava praticamente a energia que você consumia, nós importávamos 80% do consumo de petróleo, cada crise no mundo do petróleo, você atraía uma crise aqui para dentro. O importante é compreender o seguinte, que com todos esses problemas, nós fomos desenvolvendo, e a partir da Constituição, estamos recuperando um crescimento lento, recuperando esse crescimento. Também a partir da Constituição e depois, fundamentalmente, da Lei de Responsabilidade Fiscal, você tem construído um sistema que caminha para um equilíbrio fiscal muito melhor do que no passado. Você está construindo um sistema no qual os déficits estão diminuindo, a dívida líquida caiu muito, a dívida bruta é em torno de 60% a 63%. Nós não temos nenhum desequilíbrio muito importante desse ponto de vista. Este processo de inclusão social não é apenas que criou essa nova classe média que a gente tanto fala, ele é produto, ele produz um certo equilíbrio social, ele produz uma acomodação muito importante para o desenvolvimento do país. Não há a menor dúvida de que países mais igualitários têm uma taxa de crescimento um pouco mais elevada que os outros e têm uma sociedade um pouco melhor satisfeita. O que significa isso? Significa que você está, na verdade, não apenas crescendo lentamente, talvez menos do que você gostasse, mas que você está crescendo lentamente, um pouco mais ordenadamente, com instituições que estão se aperfeiçoando e produzindo uma maior inclusão social. Qual é o problema brasileiro de verdade? Na minha opinião, o problema brasileiro que existe e que nós vamos ter que resolver é o seguinte: como é que eu vou garantir emprego de boa qualidade para 150 milhões de brasileiros
em 2030. Ou seja, o problema brasileiro já está dado. Ele está, na verdade, na revolução demográfica que nós estamos vivendo. Aqui é o caso mais, na minha opinião, significativo da melhoria da qualidade da sociedade brasileira. Isso se deve, no fundo, à verdadeira inclusão das mulheres ao processo de desenvolvimento. Aquela senhora que era empregada doméstica promoveu-se a manicure. A manicure promoveu-se para o call center. A do call center promoveu-se para o supermercado. A do supermercado promoveu-se para a loja de departamentos. Quando ela era empregada doméstica, ela usava sabão de coco. Hoje ela usa Dove. Só um economista que pode imaginar que, elevando a taxa de juros, vai fazê-la largar o Dove e voltar a ser empregada doméstica. Nós vamos ter, em 2030, em torno de 217, 220 milhões de habitantes, dos quais 150 vão estar na população ativa. Você vai precisar, portanto, aumentar a produtividade desses que estão aqui na faixa preta para que eles sustentem os que ainda vão trabalhar, mas vejam que isso vai mudar completamente a estrutura do ensino e vai mudar completamente o problema de assistência à velhice, porque vai aumentar muito o número de idosos e vai diminuir o número de crianças. Mas esta mudança qualitativa vai ser acompanhada por uma mudança qualitativa. Vai mudar não apenas a quantidade da demanda, vai mudar a qualidade da demanda. O setor dos senhores é um dos que tem maior elasticidade com relação à renda e com relação à estrutura etária da população. De forma que isso mostra o seguinte, um mercado em ampliação muito acelerada, maior do que a que teve até agora. O que vai acontecer é que nós estamos ficando mais velhos e estamos tendo uma expectativa de vida ao nascer maior. O nosso risco é não ficar mais velho sem ficar rico. O que é preciso, na verdade, para o Brasil acelerar o crescimento? No fundo, nós não precisamos de nada muito diferente do que dar para a nossa gente condições isonômicas de competição. Nós não temos condições isonômicas de competição. Um pedaço é a ação do Estado, outro pedaço é a ação do próprio setor privado, outro pedaço ainda é o mau funcionamento de algumas instituições, mas o importante é compreender que nós, à medida que tomamos conhecimento disso e temos capacidade de mudar isso, temos condições de produzir essas mudanças. A primeira coisa que é fundamental, todo mundo fala, é estabelecer um rígido controle dos gastos de custeio e ampliar os investimentos públicos. É cada vez mais óbvio que você precisa de maiores investimentos, e não só investimentos do setor privado, como de investimentos do setor público. Eu tenho duas situações, o Estado e o setor privado. O setor privado é mais eficiente que o Estado, isso salta aos olhos, aqui é axiomático. Se eu transfiro renda do setor mais eficiente para o setor menos eficiente, a média cai. É isso que explica, no fundo, por que a taxa de crescimento murchou. Na verdade, a taxa de crescimento murchou porque você está usando mais recursos com o setor que é menos produtivo da economia. E é isto que tem que ser mudado. O segundo é melhorar a infraestrutura, com PPPs, com concessões. Aqui parece que o governo acordou. Este é um ponto importante. Fizemos uma experiência com os 3 aeroportos, agora vamos pôr em leilão estradas de ferro, estradas de rodagem, mas esse novo programa tem algumas coisas diferentes. Primeiro é a recuperação do velho GIPOT, que era o grupo, na verdade, em que de logística do governo, e que foi extinto na reforma de 1990. A partir de 1990, perdeu-se todo o mecanismo de controle e de projeção do governo federal. O exemplo talvez mais característico disso é a Valec, onde os senhores viram o escândalo que explodiu há pouco tempo. Quer dizer, você transformou o sistema, que era um sistema que tinha uma organização dentro, no caos.
É importante compreender que esta junção do Estado com o setor privado tem que ser feita através de transferências de tarefas do setor público para o setor privado. E estas transferências têm que ser feitas através de mecanismos de leilões. E esses mecanismos de leilões são a única forma razoável de diminuir a distância que existe, ou a desconfiança que existe, mútua, entre o Estado e o setor privado. Nós precisamos fazer a taxa de juros interna igual à taxa mundial. Isso é fundamental para você poder ter uma competitividade para a produção nacional. Quando a taxa de juros interna é igual à externa, a taxa de câmbio volta a ser um preço relativo. A taxa de câmbio volta a ser aquele preço relativo que equilibra o fluxo do valor das importações com o fluxo do valor das exportações. Quando essa taxa é muito diferente, você tem um movimento de capital que transforma a taxa de câmbio, ela deixa de ser um preço relativo, ela passa a ser um ativo financeiro e, portanto, sujeito a outros tipos de movimento, que não tem nada a ver com o equilíbrio interno da economia real. E da competitividade à produção nacional, significa que a relação câmbio real é a relação salário nominal, e câmbio nominal e salário nominal. Durante 15 anos, praticamente, um pouco mais, nós valorizamos o câmbio nominal, em parte graças ao diferencial de juros interno e externo, e empurramos os salários nominais fortemente, produzindo, na verdade, uma supervalorização do real. Isso está sendo corrigido também lentamente. Nós temos que reduzir as distorções do sistema tributário. Eu acho que aqui a melhor medida que podia ter sido tomada, e que até hoje não foi, era dar de novo prazo para o setor privado pagar os seus impostos. Você pagava o imposto 90 dias fora o mês. Hoje você paga o imposto menos com 50 dias antes de receber a fatura. De forma que você tomou o capital de giro dessas empresas, principalmente introduzindo mais uma perturbação, que é o contribuinte substituto, e impondo para as empresas um custo para o recolhimento dos impostos enorme. Eu tenho a impressão que o governo tem preparado um projeto que vai ser enviado para o Congresso, já discutido, inclusive, com os sindicatos, experimentado, inclusive, na Mercedes-Benz, um projeto em que você permite que, na empresa, não no setor, na empresa, a empresa e os seus trabalhadores, com o sindicato, discutam as condições de trabalho e o que for acertado entre eles está acima da lei. É reconhecido como a lei daquele contrato. Ou seja, isso dará muito maior flexibilidade para o mercado de trabalhos. E, no fundo, melhorar o ambiente de negócios. Com isto, eu acho, nós temos condições de acelerar o nosso crescimento e conservar as vantagens que nós estamos construindo. Manter uma república funcionando direito, manter uma democracia funcionando direito e caminhando nas condições de aumentar a igualdade de oportunidades. Ou seja, um país onde você tem um Estado correto, um setor privado correto, e o cidadão pode usar os benefícios dessas duas instituições. Este ano, eu acho que não vamos ter um crescimento abaixo de 2%, provavelmente. Vamos terminar o ano, na minha opinião, rodando em torno de 3,5%, 4%, e com todos esses programas, eu acho que temos condições de voltar a um crescimento de uns 4%, 5% nos próximos anos. Agora, isto exige um investimento da ordem de 25% do PIB. Se você admitir um déficit em contas correntes aí de 1,5%, que é uma coisa perfeitamente aceitável e segura no longo prazo, significa que você tem que elevar a poupança nacional para uns 23,5%. Esse é o nosso problema. Se nós não fizermos isto, nós não vamos dar emprego de boa qualidade para 150 milhões de brasileiros em 2030.
Era isso que eu queria dizer para os senhores. Muito obrigado.